Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Nossa, faz tempo que eu não uso esse deck. Vamos lá. Quais são as mensagens a partir de agora? Estão se sentindo bem? Deixem nos comentários, eu leio e respondo todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Inscrevam-se, ativem o sininho. Deixa like, comentário, compartilha, porque começamos com a carta O Carro. Carta canceriana que fala de movimento, avanço, de protagonismo, de estar andando, levando informações, sendo responsável por algo que só você pode. Esta é uma carta que fala, ok, eu sei que você tem este potencial e eu vou te colocar neste lugar de responsabilidade. Você vai ganhar mais por isto, você vai ser mais valorizado por isto e você vai adorar. Porque talvez seja isso que você estava buscando, um reconhecimento no seu trabalho, mais oportunidades. Ok? Temos a carta A Rainha de Fogo. Olha como está bom. Tem energia aqui de Sagitário, de Júpiter, de atravessar fronteira, de chamar atenção, de seduzir, de ser vista como mulher, como um homem. Tem um fogo sexual aí também. Ok, pode ser apenas o seu feminino ou masculino, mas o seu vavavum interno te abrindo portas. Olha aqui o sol, gente! Mágico. Essa leitura tá mágica. E você, já deixou seu like? Compartilhou? Porque o sol é a melhor carta do tarô. E aqui a gente está falando de saúde, vitalidade. Aqui estamos falando de coragem. Aqui estamos falando de protagonismo. Aqui estamos falando de dinheiro, sucesso, norte, um futuro melhor. Movimento. Você não está parado, você está atravessando fronteiras, você está conversando com pessoas de outros lugares, inclusive de outros países. Você está vendendo, podendo vender, trabalhar com pessoas de outros países. Esta é uma carta que pede para você também brilhar, aparecer, os enamorados. Como eu falei que existe um sex appeal, pode ser que você esteja numa fase melhor na sua relação ou que finalmente você tenha uma relação. Mesmo que você não gostaria de ter neste exato momento, você pode ser um bom canceriano, marinheiro, um amor a cada porto. Ter ou ser apaixonante e ter uma vida amorosa não precisa ser como todo mundo pensa, todo mundo quer, mas você pode ser feliz o tempo inteiro aonde você estiver. E temos a carta, o Cavaleiro de Copas, uma pessoa profunda, interessante, talvez do signo de água, talvez acima dos 38 anos, mas uma pessoa que sabe te tratar, te respeitar, ou consegue mostrar lugares, vidas, possibilidades melhores. Então você está em movimento, neste caminho, nesta estrada, você encontra pessoas, vive um amor ou às vezes tem amor, mas vive um encontro onde você aprende coisas, onde você cura dores, onde você de repente entende ou vê a vida de uma outra forma. O sol representa consciência, e consciência que pode ser adquiridas em outras culturas, em outros lugares. A carta aos enamorados não é apenas o amor, mas a comunicação do amor, a linguagem do amor, ou as escolhas quando este carro chega num ponto onde ele tem que escolher o caminho. A rua era uma rua única e de repente se tornou duas. Por onde ir? Será que esta pessoa, de alguma forma, te deu ideias, te mostrou cenários e fez com que você escolhesse ou pensasse numa outra possibilidade? Às vezes você tinha um plano e por conta de uma situação, este plano muda e você de repente escolhe novas coisas ou tem novas vontades. Sabe quando a gente sai de férias? E aí, quando chegamos, vivemos uma história e não queremos voltar das férias, queremos aumentar, passar mais uma semana, um mês, quiçá o resto da vida. E muitas pessoas fazem isto. Então parece que alguma situação pode mudar o rumo da sua vida. Você pode conhecer informações, conhecer pessoas, se conectar com outras possibilidades e se declarar de repente pronto
para tomar um outro rumo da vida. Ok, o que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Leitura geral atemporal. Deixem o like, ativem o sininho, ajude o canal a crescer. Temos a carta Força e temos a carta 8 de Copas. Na última leitura saiu bastante esta carta 8 de Copas. E é quando você tem coragem, a força, coragem de tomar uma atitude, de fazer um movimento, de sair da onde você nem gostaria de estar. Ou até gosta, mas isto representa a fase que você aceitava menos do que você merecia. Aqui estamos falando de coragem, aqui estamos falando de espiritualidade, de criatividade, de pioneirismo, de vulnerabilidade, de orgulho, de ego. Então, esta saída não pode ser uma brincadeira de uma criança mimada. Só porque não foi da forma que gostaria, ela vai sair. Não, tem que ter um propósito, tem que ter uma maturidade, tem que ter uma responsabilidade. Por isso que a carta Força também fala da espiritualidade. Para que você esteja sendo guiado, talvez, também. Ok. O que mais precisamos saber? Cancerianos e cancerianas. Temos a carta 9 de Copas, energia pisciana, energia da manifestação, do sonho, da dança, você dançando para o mundo. Quando a gente fala de coragem, lá vai eu. Quando a gente fala de coragem, a gente fala também de como você performa no mundo. Esta é uma carta onde você precisa ser visto pelas pessoas certas, ter uma plateia, acreditar no seu sonho de uma forma onde fica impossível não acreditar em você também. 5 de paus. É preciso, para alguns, enfrentar este mercado de trabalho, dos relacionamentos. Mas enfim, ó, mais uma vez, os enamorados saindo. Sair literalmente para fazer história. Não guardar sonhos, potenciais, talentos. Não demorar aonde não te cabe mais. E não lutar à toa, ou não lutar por nada. Não lutar por ego ou porque está certo. Às vezes, não lutar te permite a encontrar a sua tribo, estar no lugar que realmente te cabe. Às vezes, não lutar ou insistir ou competir ou querer estar certo não te faz fraco, muito pelo contrário, te faz forte, porque toda aquela vontade de provar que você estava certo não existe mais. Porque talvez estas pessoas não signifiquem nada para você. Então, nesta hora de lutar, lembre-se para quem, por quê, faz sentido ou não é melhor sair e buscar aonde você vale mais, aonde você seria mais respeitado, aonde a sua força seria reconhecida, aonde os seus talentos seriam vistos a olho nu. Será que você não perde tempo demais tentando provar no lugar errado, para as pessoas erradas, o quanto você vale? E todos nós temos um valor. Em todos os sentidos. Então, chegou a hora de você definir o seu, principalmente para você mesmo. Ok, o que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Primeiro decanato. Estou sentindo uma vontade de falar por decanato. Primeiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 1º de julho, vocês fazem parte do primeiro decanato. Quem nasceu entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho faz parte do segundo decanato. Passou do dia 12 de julho até o 22, 23, terceiro decanato. E mesmo que você não entenda, não saiba, você faz parte de um grupo. E este grupo é representado por um planeta, um signo, e tudo isto envolve, impacta na sua vida. Então, primeiro decanato, saiu o eremita e também saiu o pajem de fogo, pajem de paus. Aqui que a gente está falando de uma espiritualidade potente, de um fogo espiritual, de uma consciência brilhante, de algo que você sente, pensa, mas reproduz, faz, ataca, age.
Aqui a gente está falando de atitude, até mesmo de uma introspecção produtiva, construtiva. Não sei, aqui a gente está falando de um santo que faz milagre, de uma consciência espiritual que funciona, que não é vaga, que não é uma promessa que nunca chega, que não é apenas uma anestesia para algo que nunca vai acontecer. Aqui a gente está falando de uma espiritualidade potente, que é através da ciência, que é através da realidade, que é através dos fatos, que é através da terapia, da reforma íntima, da limpeza, e não dos devaneios. Esta é uma carta que é o oposto complementar do signo de Peixes. Então, tem aqui uma nova energia, uma nova vontade, ou empolgação, ou entusiasmo. E eu gosto bastante porque isso vem de um momento de cura ou reflexão ou maturidade. 6 de espadas, a estrela, ou seja, primeiro decanato. Evoluíram, estão evoluindo, estão buscando a evolução, porque se vocês tiverem, os resultados estão garantidos. Aliás, eu vejo muita autossuficiência aqui. E isto pode ser mágico, principalmente para quem era muito dependente de alguma coisa ou de alguém. Ok, segundo decanato, o que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas, segundo decanato. Deixem o like, ativem o sininho, compartilha. Vamos agregar no canal. Começamos com a força, a energia leonina. Vocês podem estar também se relacionando, interagindo com pessoas do signo de Leão. Seu ascendente, sua lua pode ser do signo de Leão. Não vou pegar nenhuma, caíram muitas. Mas de qualquer forma, estamos falando aqui de coragem, de força, de criatividade, de espiritualidade, de vavavum. E também lide bem com a sua vulnerabilidade, com a sua fraqueza, ou com os pontos vulneráveis em você. Talvez essa seja a sua maior força. E você não está usando por conta do ego, porque você não quer que as pessoas vejam que você tem pontos frágeis. Talvez você não quer que as pessoas vejam que você não é tão forte assim. Para vocês que se fazem de rocha, de lobas e lobos poderosos, é interessante deixar claro que você também não é essa rocha toda, né? Porque ninguém é. Então, tenta não temer não ser este leão. Aqui temos a estrela, opostos complementares, energia de aquário, energia de leão. Então a gente está falando de opostos complementares. Não adianta você fingir ser uma coisa sendo outra. Não adianta também você focar tanto no seu eu e esquecer que este eu tem que impactar positivamente este coletivo, ou que este coletivo pode determinar até onde este eu, no caso você, pode chegar. Né? Então, principalmente se você é uma figura pública, principalmente se você é artista, se você trabalha com a imagem, se você, enfim, precisa do aplauso do outro para se manter empregado, se manter ganhando o sol. E temos aqui o 10 de paus. Aqui pode ser algo muito exaustivo, porque você pode ser bonito, bonita, e de repente esta beleza pode estar modificando e isto fazer com que você se esconda. Pode ser que você sempre foi o melhor no que você fazia e de repente a nova geração está chegando aí, inteligência artificial está chegando e você não está conseguindo se repaginar, se reprogramar ou ser a estrela deste show. É quando do ator principal você passa a ser figurante e isto acaba se tornando extremamente frustrante. Parece que você está com 10 de paus se esforçando mais do que precisaria só para manter uma postura, um destaque, um reconhecimento. Cuidado com o ego. Gente, estou sendo atacado pelas formigas, não sei porquê. Acho que eu tomei um negócio aqui, deixei aqui. Enfim.
Cuidado com isto, porque isto pode ser uma armadilha. Então o que eu faria? Porque tem o 7 de ouros aqui, né? Que fala muito, olha o 6 aqui, de paus, que fala de fama, ascensão. Muitos cancerianos, né? Muitos cancerianos em ascensão neste exato momento, na televisão, na música, no cinema, enfim, canceriano está com tudo neste exato momento. A própria lua está com tudo neste exato momento. Então, assim, cuidado para não ficar fazendo mais do que você precisaria fazer só para manter uma postura ou até mesmo um topete que você construiu no passado. As coisas mudaram, você também pode mudar, e de repente, para quê? Para que ficar lutando por algo que você talvez nem queira mais? Enfim, muita energia de sol, as melhores cartas do tarô, a estrela, a força, o sol, a melhor carta do tarô. Você veio para brilhar, e se você não está brilhando da forma que você quer, no lugar que você quer, de repente, não é este lugar, não é este formato. Então para de ficar ensaiando, pensando ou se esforçando para manter um auge que talvez não tenha mais. Não neste lugar ou não com essas pessoas, mas de repente num outro lugar, porque quem nasceu para brilhar sempre vai brilhar, sempre vai brilhar. Só não se continuarmos insistindo aonde já não há mais o que fazer. Enfim. Terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho. O que precisamos saber? Já começamos com a roda da fortuna, então para vocês vem mudança, e vem mesmo, porque Netuno, que rege o seu decanato, está também na casa 10. Vocês devem estar pensando em 1000 coisas. Em 1000 coisas. 1000 coisas. E essas 1000 coisas podem estar relacionadas ao seu futuro. Como ele vai ser profissionalmente. Ou como você vai ter a tranquilidade, ou a paz, ou a casa, ou que lugar que você vai morar. É como se você estivesse decidindo isto. Eu sei que nem todos têm o privilégio de não ter ninguém para atrapalhar este processo, mas eu sei que muitas pessoas têm toda uma estrutura por detrás. Então, é complicado escolher mudar com tudo o que existe sob seu olhar, sobre as suas responsabilidades, enfim. Mas a mudança vem, você vai encontrar uma forma de fazer isso se manifestar. Existe muita assertividade aqui, gosto do que eu vejo. E de repente um recurso, um dinheiro pode chegar também. Olha aqui o mago, o arcano número 1. Para quem não tem essa estrutura a se preocupar, para quem não tem pessoas para, de alguma forma, né? As pessoas, querendo ou não, têm suas histórias únicas, então não tem como falar, eu vou mudar de tal lugar, sendo que eu tenho toda uma estrutura que também pensa, que também quer, que também sente vontade ou não. E como lidar com isto? É diferente quando você não tem ninguém. Aqui pode ser que você não tenha essa responsabilidade e possa fazer essa mudança, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas dá para fazer de alguma forma. O que não dá é você continuar, ou você se enganar, ou você escolher mais do mesmo, só porque você não quer incomodar essas pessoas que estão na sua vida e têm todo esse peso por serem quem são, mas que não podem te atrapalhar de alguma forma. Então, na hora de escolher, se é você que é o alicerce da família, é sobre o que você quer. Ponto. Na hora de escolher se você está ameaçado a não viver o que você gostaria ou mereceria, é hora de se priorizar. Esta é uma carta que fala, ok, eu preciso me transformar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha imagem, da imagem que eu vendo para o mundo, eu preciso cuidar do meu legado. Se é para ganhar dinheiro ou se é para se destacar profissionalmente, o que eu seria capaz de abrir mão para ter esta vitória? Porque aqui você já escolheu várias vezes a mesma coisa, ou as mesmas pessoas, ou enfim, os mesmos caminhos, baseado numa ilusão, não numa realidade. Aqui o universo quer que você faça o dinheiro, faça ou seja o poder. E muitas vezes, para ser tudo isto, a gente abre mão de muitas coisas, ou até mesmo pessoas. Eu sei, é revolucionário essa atitude, mas será que este momento, que é a primeira vez que vivemos na história, na nossa história, o objetivo não seja este, ser revolucionário?
Fica o questionamento, né, gente? Mas enfim, já dei minha dose diária aqui da minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem este vídeo. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, TV, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.